Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Eu lembro de Gênesis, né? Quando Adão ali, ele vai dar o nome à sua mulher, né? O Senhor cria a mulher ali da costela de Adão e fala que nome lhe darás, e ele diz: ela se chamará Eva, porque é a mãe de todos os viventes. Então, o nome Eva tem relação com ser a mãe de todos os viventes. Então, Eva, ela sendo a primeira mulher, ela foi chamada de mãe, mesmo antes de gerar um filho, biologicamente falando. Então, parabéns para todas as mamães que, mesmo que não tenham um filho biológico, né, seu, a palavra mãe significa cuidar. Então, se você cuida de alguém, tem cuidado de alguém, você também é uma mãe, né? Eu amo ver as crianças, né, as menininhas, brincando de boneca, parece que já vem com um dom, né, querendo cuidar ali. Nossa, eu acho muito lindo isso, tá bom? Então, um feliz Dia das Mães a todas. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Nós estamos estudando aqui Doutrina e Convênio, sessão 45. De segunda a domingo aqui foi a sessão 45. E a gente deu uma apertadinha nos versículos e concluímos a sessão inteira ontem, né? No sábado nós lemos o último versículo aí, versículo 75 da sessão. Então hoje o que eu vim fazer? Eu vou pegar uma parte dessa sessão que eu mais gostei e trazer aqui, algo que me chamou a atenção, tá bom? É justamente a parte da parábola das 10 virgens, que se encontra aqui na Doutrina e Convênio, sessão 45, do versículo 56 ao versículo 59, tá bom? O próprio Senhor, ele fala sobre a parábola das 10 virgens aqui, e aí eu queria mencionar e fazer uma relação com o que foi falado na conferência geral, porque na conferência geral, também, três oradores, né, que eu contei aqui, falaram da parábola das 10 virgens. Eu queria abordar o que esses falaram a respeito da parábola das 10 virgens aqui para nós, rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Só queria começar fazendo um comentário aqui de um dos discursantes, né, que foi o Dallin H. Oaks, que é primeiro conselheiro, né, na primeira presidência. E ele falou o seguinte: a parábola das 10 virgens, mencionadas diversas vezes nessa conferência, então até ele reparou que a parábola das 10 virgens foi mencionada muitas vezes na conferência. Mostra que daqueles que foram convidados, né, a reencontrá-lo, a reencontrar Cristo quando ele vier, apenas metade estará preparada, tá bom? Então, eu queria falar um pouco sobre o número judeu, né? Sobre o número hebraico, o significado. Cada número tem uma representatividade. Então, o número 10, que são 10 virgens, significa totalidade, de todos, né? E de todos aqui na parábola, como mencionava, apenas 5, né, eram prudentes e 5 foram imprudentes. O número 5, dentro do, cada número tem uma representatividade dentro de uma letra, né, no alfabeto ali hebraico, tá bom? E tem um simbolismo também. Então eu queria falar o que se representa esse número 5, porque não representa 50% das pessoas que vão entrar no reino celestial, não é isso que o presidente quis dizer aqui, tá bom? Então vamos pegar aqui, o número 5, ele é associado com a palavra crescimento e aventura, né? Ou seja, nos aventurarmos, ou seja, nos arriscarmos a crescer, se desenvolver. Esse que é uma representabilidade do número 5. Em hebraico, aqui diz que o número 5, representado pela letra, a letra são 3 aqui, ó, H-E-H, eu acho que é Han que se pronuncia, né? Não sei pronunciar direito. Mas diz assim: tem os significados diversos, e alguns dos significados significa aqui provisão divina, colheita final e restituição. Também ela simboliza a necessidade de aceitarmos mudanças e evoluir espiritualmente. Então, veja que o número 5 representa a evolução, aqueles que evoluíram, né, ou seja, que se prepararam para encontrar Deus. Então, esse é um dos sentidos aqui da parábola, né, tem vários significados, né, essa parábola das 10 virgens. O significado explícito ali é realmente que nós devemos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Vamos ver aqui rapidinho
o que cada orador aqui, né, que eu peguei da conferência, falou sobre a parábola das 10 virgens. Então vamos começar aqui com o elder Dylan G. Huxley, do Coro dos 12 Apóstolos. O título de discurso dele é Preparação Pessoal para Encontrar com o Salvador. Então já fala aqui de nós nos prepararmos para encontrar com o Salvador, então não podia faltar a parábola das 10 virgens aqui, né, no discurso dele. Parte do discurso dele, ele fala que a preparação é nós irmos ao templo, ir com regularidade ao templo, a gente está se preparando também. E aí ele diz o seguinte no discurso dele: a lição essencial desta parábola das 10 virgens é que são as que são sábias quando aceitam o evangelho. Buscamos ter o Espírito Santo conosco e evitamos engano. As 5 virgens prudentes, né, as 5 virgens prudentes não podiam ajudar aquelas que não tinham o azeite, né? Então não era algo que elas pudessem dar. Como é que você vai dar o seu testemunho para outra pessoa? Você pode prestar o seu testemunho, mas a pessoa tem que ter o próprio testemunho dela. Então aqui ele cita algumas coisas, né? Por exemplo, que não dá para passar para outras pessoas. Ele fala aqui, ó, ninguém pode aceitar o evangelho no lugar de outra pessoa, né? Ninguém pode aceitar o evangelho no lugar de outra pessoa. Ninguém pode ter o Espírito Santo como guia no lugar de outra pessoa. Então ele vai trazendo esse tema. É certo que no templo nós fazemos batismo vicário, né? Mas isso não significa que a pessoa não tem arbítrio. Cada um tem que aceitar o evangelho por si mesmo, tá bom? Então essa foi uma das aplicações aqui da parábola, né? Do Daniel Haslam. Deixa eu ler direito aqui o nome dele. Daniel G. Haslam, do Coro dos 12 Apóstolos, tá bom? Vamos lá aqui para a segunda oradora que falou sobre a conferência geral. Foi a Camille N. Johnson, presidente-geral da Sociedade do Socorro. Tá bom? O nome do discurso dela, da conferência geral, era Espiritualmente Salvos Nele, ou seja, nele, Jesus Cristo. Ela começa, né, falando aqui no discurso dela, a respeito dos 10 leprosos que foram curados pelo Salvador, e apenas um voltou para agradecer. E aquele que voltou, o Senhor falou, a tua fé te salvou. O Senhor perdoou os pecados dele e ele teve algo a mais do que os outros. Então, veja que todos foram curados fisicamente, os 10, mas apenas um voltou. E esse que voltou, ele recebeu mais do que os outros 9. Por quê? Ao ter gratidão e voltar-se para Deus, voltar-se para Jesus ali para agradecer, ele recebeu o perdão de seus pecados, né? Então ele recebeu a salvação. E é justamente o discurso dela aqui. E aí ela faz uma separação das coisas aqui, tá bom? Ela fala que uma coisa é a gente ser curada fisicamente. Outra coisa é nós sermos curados espiritualmente, sermos espiritualmente salvos, ou sermos salvos, da maneira que ela coloca aqui, tá bom? Para ficar mais claro aqui. Então ela começa a falar de várias doenças e dificuldades, né, que as pessoas têm e que às vezes não são curadas, tá bom? Porque são coisas separadas. Mas nós podemos ser salvos, né? Buscando a Deus, ele pode nos salvar. Esse que é o ponto aqui do discurso dela. E aí ela diz assim, ó, assim como as 5 virgens prudentes que tinham na lâmpada cheias de azeite quando o noivo chegou, podemos ser salvos em Jesus Cristo ao enchermos nossa lâmpada com o azeite nutritivo da conversão a Ele. E desta forma estaremos preparados para as simbólicas bodas, sua segunda vinda. A parábola de todas as 10 virgens estavam no local. Na parábola, todas as 10 virgens estavam no local correto, aguardando o noivo. Todas elas haviam trazido consigo a lâmpada. Contudo, quando ele, o noivo, chegou de maneira inesperada, à meia-noite, as 5 virgens insensatas não tinham azeite suficiente na sua lâmpada. Mas elas não foram descritas como iníquas, mas como insensatas. Aqui bem interessante, né? Porque ela fala, olha, todas estavam no mesmo lugar. Ou seja, na parábola das virgens, colocando para nossos dias, todos estão na igreja, todos estão ali, né? Mas alguns não estão preparados para a segunda vinda. Eu me incluo ali que eu tenho que me preparar mais também para a segunda vinda de Cristo.
tá bom? Então, nós, repare que eu acho bem profundo o que ela fala, nenhuma delas era iníqua. Então, às vezes, o nosso problema não é questão de pecado, eu não estou pecando, né? Pecado todo mundo tem, né? Mas é a maneira de falar, eu não estou fazendo coisas graves, né? Mas, por outro lado, não é só fazer coisas erradas que vai nos afastar ou fazer com que nós não estejamos preparados. É deixar de fazer o que é certo, né? Deixar-se de se preparar, de buscar ao Senhor, né? Então, eu gostei demais aqui do discurso dela, que ela vem trazendo essa questão aqui, tá bom? Aqui no parte do discurso dela, ela diz assim, que as imprudentes, né, quando foram chamar lá o noivo, a porta já havia fechado, ele disse, vós não me conheceis. Aquela resposta implica que as cinco virgens prudentes realmente o conheciam. Elas haviam sido salvas nele, e a lâmpada estava cheia do precioso azeite da conversão, e o que lhe permitiu entrar, participar das bodas e assentar-se à direita do noivo. Enquanto isso, as imprudentes, né, não tinham azeite suficiente, então o Senhor disse, vós não me conheceis, porque se conhecesse estariam preparados. Então, será que nós conhecemos ao Senhor? Nós precisamos nos preparar. Então, esse foi um dos discursos aqui da conferência. Vamos aqui, então, para o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. O título de discurso dele é Auxílios Divino para a Mortalidade. Ele fala da nossa passagem aqui na Terra, né, na mortalidade, e ele fala que um dos maiores auxílios que nós podemos ter, entre os auxílios que nós temos muitos auxílios, né? Nós temos profeta, nós temos as escrituras, nós temos o Espírito Santo, né? Então nós temos a oração, muitos recursos nós temos para passar pela mortalidade aqui e voltar a estar com Deus. E aqui ele fala assim no discurso dele, com tantos auxílios poderosos para nos guiar em nossa jornada mortal, é lamentável que tantos permaneçam despreparados para o encontro com Ele. Com Ele tem marcado com o Salvador e seu Redentor Jesus Cristo. É um encontro que todo mundo vai ter. Então, temos que estar preparado ali. E ele fala que, embora tenha tantos recursos, né, tantos auxílios nós recebemos, muitos estão despreparados. É lamentável isso, tá bom? E aqui, principalmente no discurso dele, ele fala que o auxílio poderoso é o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é um dos maiores auxílios, ou pelo menos o que ele coloca ênfase aqui no discurso dele. Ele continua dizendo aqui o seguinte, a parábola das 10 virgens, mencionada diversas vezes nesta conferência, mostra que aqueles convidados para encontrá-lo, apenas metade estava preparada. Todos conhecemos os exemplos de alguém despreparados. E aí ele vai citar os exemplos aqui das pessoas despreparadas. Ex-missionários que interromperam seu crescimento espiritual por causa de períodos de inatividade. Inatividade é o que nós chamamos de não participante na igreja. Antes falava inativo, né, porque não estava ativo na igreja. Hoje fala não participante, tá bom? Então a pessoa voltou da missão e deixa de participar das reuniões da igreja. Jovens que colocam em risco o seu crescimento espiritual por distanciarem dos ensinamentos da igreja e das atividades. Jovens que adiam as suas homens, né? Aqui não é jovens não, desculpa. Homens que adiam a sua ordenação ao sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Também adiam, então são pessoas que acabam ficando despreparadas aí. Às vezes, os descendentes de nobres pioneiros e de pais dignos que se afastaram do caminho do convênio sem fazer cumprir os convênios do tempo sagrado. Então, até mesmo pessoas, né, que os pais são firmes na igreja, às vezes o filho se desvia também, acabam ficando despreparados. Aqui ele vai trazendo vários exemplos, né? E aí ele traz um ponto crucial aqui na parte do discurso, por que as pessoas ficaram despreparadas. Eu acho que isso é um aviso para todos nós, né? Para nós não estarmos despreparados. Ele diz assim, muitos desses desvios ocorreram quando os membros deixaram de seguir o plano básico de manutenção espiritual, que inclui
oração pessoal, o estudo regular das Escrituras e o arrependimento frequente. Arrependimento é um mandamento, viu? Então nós devemos sempre guardar esse mandamento de nos arrepender, né? Nos aproximar do Senhor. Ele continua aqui. Por outro lado, alguns negligenciam a renovação semanal dos convênios deixando de participar do sacramento. Outros dizem que a igreja não está atendendo às suas necessidades, substituindo o que eles enxergam como suas necessidades futuras, em detrimento do que o Senhor tem proporcionado aos seus, né? E os ensinamentos e as oportunidades que temos de prestar serviço adequado ao próximo. Então ele fala que da humildade e a confiança no Senhor são um remédio para tais desvios, conforme ensinado no livro de Mórmon. O Senhor abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Então aqui é o outro discurso que falou sobre as 10 virgens aqui, né? Na parábola das 10 virgens. Então ele menciona aqui. Bom, termino essa mensagem aqui falando que não é que as que não estavam preparadas não tinham azeite. Elas tinham o azeite da lâmpada, né? Mas elas não levaram azeite extra. Então é isso que nós devemos fazer, ter azeite extra. O que é o azeite extra, né? Talvez seja muitas dessas mensagens que nós lemos aqui. Talvez o azeite extra para nós, a gente já estuda de manhã as escrituras, talvez estudar um pouco à noite antes de dormir, né? Agora, o mais importante é que não é eu que vou falar o que é o azeite extra para cada um, é o Espírito. Em Doutrina e Convênio aqui, seção 45, no versículo 57, ao falar da parábola das 10 virgens, diz assim: pois aqueles que são prudentes, então os que são prudentes, os que estão preparados, tomam o Santo Espírito por seu guia. Então é o Espírito Santo que vai nos dizer o que nós devemos melhorar, o que nós devemos fazer extra, tá bom? Para ter esse azeite, né? Que é o azeite da conversão. Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje com vocês. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. E essa mensagem deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.